célula, cresce ela num crescimento para a pele, coloca ela em impressoras 3D, obviamente estéreis, você imprime a pele do paciente e ele vai receber a pele que estava faltando numa queimadura, por exemplo, um pedaço de tendão que perdeu, um pedaço de osso, um coração infartado. Então eu acho que a impressão de órgãos 3D com o uso de célula-tronco é uma coisa já real. É isso, minha gente, dando sequência aqui aos trabalhos no segundo dia do Congresso Anual de Ortopedia da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A gente recebendo aqui uma série de grandes figuras do meio do ramo, grandes especialistas, formadores de opinião e grandes profissionais, os melhores aqui reunidos. E um deles é o que eu vou estar recebendo agora para a gente seguir aqui no nosso MovaCast, o podcast aqui no centro do Congresso, com ninguém mais, ninguém menos que Dr. Lucas de Vieira. Tudo bem, querido? Tudo bem, Obrigado André, pela sua presença. Obrigado eu pelo convite. Você estava falando aqui comigo e algo que já despertou e meu interesse imediato me cativou aqui. Você é um dos pioneiros, pelo visto, da medicina regenerativa na ortopedia e você fez essa integração da ortopedia um pouco mais tradicional com esse tipo de procedimento também. Estou certo de colocar nesses termos? Ou pelo menos me corrija se eu estiver errado. Não, tá perfeito. Eu sou ortopedista, traumatologista, sempre trabalhando dentro da área de quadril e joelho. Quantos anos de carreira? 22. 22. E eu conheci a medicina regenerativa nesse trajeto. A medicina regenerativa entrou para complementar grande parte já do que eu faço na prática do dia a dia. A medicina regenerativa ela vem para associar. E o termo, né, medicina regenerativa, às vezes ele soa diferente, às vezes até soa pejorativo. Mas a medicina em si ela é regenerativa. Quando a pessoa faz um corte na pele, a gente vai lá e costura a pele do paciente. Ninguém espera que o fio fique segurando a pele para sempre. Você quer que a pele ou cicatrize ou regenere. Perfeito. Né? Quando você trata uma hepatite, a mesma coisa. Claro. Então eu sempre busquei caminhos para amplificar o potencial do corpo do paciente em recuperar uma lesão. Seja do ponto de vista preparando um paciente para uma cirurgia, ou num pós-operatório, ou num tratamento conservador. E aí entram técnicas de medicina regenerativa, que algumas podem ser feitas no Brasil, outras no Brasil ainda não, mas no resto do mundo, a maior parte do mundo pode, e integrando também a medicina integrativa, que é o quê? É esse olhar clínico do paciente. É olhar a obesidade, olhar a sarcopenia, olhar se ele come direito, não come direito, se dorme direito, não dorme direito, os pilares básicos da saúde do paciente. Então esse que é o enfoque da maior parte da minha carreira, inclusive da aula que eu vou dar hoje aqui no Congresso. E como é que você vê a evolução da ortopedia no Brasil nos últimos anos? Tem alguma inovação mais recente que salta aos seus olhos e que você achou que veio para mudar? Eu acho assim, a ortopedia brasileira está na ponta do mundo. Nós não devemos nada para ninguém. A gente roda todos os países. Eu estive agora no Congresso Europeu de Medicina Regenerativa. O Brasil não fica atrás de ninguém e nada. Tá? E a entrada, né, do ponto de vista cirúrgico, na medicina robótica, deu um salto muito grande no Brasil. O Brasil entrou com bastante força na medicina robótica, cirurgia robótica de joelho, quadril, ombro, agora entrou coluna também. Isso vai dar um salto de qualidade. E a cirurgia robótica, ela democratiza o bom resultado. O robô, ele não opera pra gente, mas ele impede que a gente faça um erro. Ele deixa uma margem menor de erro no operatório, o que garante um bom resultado. Otimiza a eficiência, né? Inclusive para um cirurgião mais jovem, mais inexperiente. Então a curva de aprendizado de uma cirurgia que era muito longa, às vezes com o robô vai ser encurtada. Você sabe que como estamos aqui no grande lançamento dos produtos da Movability, que tem quatro áreas principais aqui para ajudar a reforçar: joint pain, tendon, muscle, cartilagem. Como é que você vê a importância de suplementos e a suplementação num pós-operatório, no acompanhamento do paciente depois de procedimentos tão invasivos como esse? Não, mas o que me fez procurar aqui foi exatamente isso. Isso aí é a prevenção da lesão. Perfeito. As grandes campanhas, às vezes elas falam assim, campanha de prevenção de alguma doença. Vamos fazer uma densitometria para prevenção da osteoporose. Não, a densitometria faz o diagnóstico precoce. E que é importante diagnosticar. Mas a densitometria não previne a osteoporose. Perfeito. O que previne a osteoporose, por exemplo, é você ter massa muscular, ter uma vida saudável.
E a indústria farmacêutica agora, que eu vi que foi o que me encantou nos medicamentos, ela se atentou ao problema muscular, se atentou que você tem que ganhar massa muscular. Sem músculo você não tem osso, sem músculo você não preserva a sua articulação. Então esses cuidados maiores com a cartilagem, com o tendão, com o osso, com a massa muscular, é fundamental para que você possa evitar, e aí sim, de verdade, prevenir uma doença. A prevenção é olhar antes. É você conseguir lá a mulher menopausada emagrecer, ela ganhar massa muscular, ter o suplemento certo para que ela ganhe massa muscular, para preservar a massa óssea. Aí a partir do momento que já tiver com osteoporose, aí você vai entrar com os medicamentos sim para osteoporose, mas a prevenção é isso. Doutor, 22 anos de estrada, 22 anos de experiência aí, você deve ter visto de tudo aí na área. Como é que você lida com a pressão e as demandas da profissão? Você tem alguma uma mania, ritual ou, sei, procedimento a nível pessoal para você se manter ali no auge da sua eficiência e foco? O que eu acho assim, primeiro você tem que sempre se manter o mais atualizado possível, para dar aquela tranquilidade na sua mente. Perfeito. Eu estou fazendo o melhor que tem, eu estou sempre atualizado, eu corro atrás de eventos como esse, como o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, você está sempre atualizado. Isso dá tranquilidade. E eu tenho um lado espiritual muito forte, eu tenho muita fé e sempre procuro fazer tudo com um olhar assim, entendendo que eu sou só um instrumento. Quem faz é alguém maior. E ter a humildade de sempre procurar um colega, trocar a experiência, tirar uma dúvida. Um caso que está em dúvida, ter a humildade de procurar um colega e falar, olha, estou em dúvida nesse caso, o que eu faço, o que eu não faço. E hoje em dia é incrível. Assim, óbvio que ouvir o paciente é importantíssimo, mas nós temos hoje a inteligência artificial. E a experiência você já faz uso rotineiramente? Já faço uso rotineiramente. E é impressionante o guia, é impressionante o que a inteligência artificial faz. Dá um exemplo concreto aí de alguma atualização recente que te surpreendeu, seja propriamente no teu conhecimento, você falou que você tem que se manter atualizado, arejado, ou também ou com as maravilhas da inteligência artificial que você já incorporou na tua atuação. Por exemplo, para conferir dieta de paciente. O paciente tem uma dieta específica, você vai digitando a dieta do paciente, você calibra lá a inteligência com os dados que você quer. Então eu quero tanto de proteína, eu quero tanto de carboidrato, e ele confere se a dieta do paciente está errada ou não, já sugere o cardápio. E aí se o paciente olhar na hora, olha, eu não como isso, ele já tira do cardápio na hora, e ainda você consegue lá fazer a lista de compra. Sai tudo na hora, automático. Quer dizer, ele confere se o paciente está comendo ou não, aí você vai colocar um suplemento desse, você colocou um Movability lá para o músculo. Ele já calcula a quantidade proteica automaticamente, vê quanto falta lá de bife, de ovo. Impressionante. É impressionante. Ele minimiza o nosso erro. E tem casos nos Estados Unidos, tem casos fora impressionantes, assim, de mães que têm filho doente e que estão há alguns anos numa batalha de um diagnóstico, de um tratamento. Nos grandes centros americanos, a gente sabe também que estão na ponta da medicina. E as mães vão lá, colocam o quadro clínico do paciente, colocam os exames do seu filho, e vem uma hipótese diagnóstica ainda não aventada pelos colegas, e muitas vezes elas levam aos médicos, eles pedem o exame e comprovam. Quer dizer, o ChatGPT encurtou um diagnóstico difícil. Então, veio para ficar, vai mudar a realidade da medicina. Como eu tenho dito aqui, né, para todos os efeitos, eu acho que 2023 foi o primeiro ano onde inteligência artificial entrou no jargão popular. Imagina só daqui a 2 anos. Não tem volta, acho que vai seguir nos surpreendendo num grau que a gente jamais imaginou. Mas a ver, como é que você vê nesse esteio aí, nessa tendência mais ampla da inteligência artificial, as inovações? Na sua opinião, quais são os avanços mais promissores na área de regeneração tecidual? Você vê algo nessa linha que possa ser transformador assim no médio e longo prazo, que já possa estar se avizinhando, ou já tem algo em curso que você saiba? Eu acredito que a grande alavancagem que nós vamos ter agora vai ser a impressão de órgãos em 3D com célula-tronco. Você retira a célula-tronco do paciente, expande ela, controla essa expansão para ela se diferenciar num tecido específico. Por exemplo, uma paciente tem uma lesão de pele. Então você vai retirar uma célula, cresce ela num crescimento para a pele, coloca ela em impressoras 3D, obviamente estéreis, você imprime a pele do paciente e ele vai receber a pele que estava faltando numa queimadura, por exemplo,
um pedaço de tendão que perdeu, um pedaço de osso, um coração infartado. Então eu acho que a impressão de órgãos em 3D com o uso de célula-tronco é uma coisa já real. Tem já em vários locais do mundo. Em Ribeirão Preto tem um projeto gigantesco de impressão de pele, da doutora Carolina Cagliari, fantástico já o nível que eles estão. E tem alguns já com aplicação clínica. Eu acho que esse é o caminho. Substituir um tecido por uma célula sua, quer dizer, absolutamente compatível com o seu corpo. Sensacional, impressionante. Agora, olhando para trás desses 22 anos, lógico que você vai ficando mais cascudo, mais experiente, e mais seguro de si na tua atuação natural. A minha pergunta é, doutor, qual foi o procedimento, se você consegue apontar um momento que foi o mais desafiador, o mais complexo que você teve que matar no peito e fazer acontecer, mesmo sob pressão e diante de uma situação difícil? Olha, assim, na sua trajetória, um e só. Vamos lembrar um. Eu tive um assim que me marcou muito, até pela inexperiência na faculdade. Eu tive uma paciente na faculdade que foi a primeira vez, eu era aluno ainda, ela passou no pronto-socorro da faculdade, em Marília, e ela estava entrando numa crise de cetoacidose diabética. Estava descobrindo um diagnóstico de diabetes ali. Era uma paciente muito jovem. Como é que descobre esse diagnóstico de diabetes? Ela chegou desmaiando já no hospital, e várias hipóteses são aventadas na Claro. hora. Eu que fui o primeiro a atender. Nós pedimos alguns exames, já no exame veio uma glicemia muito alta, né? Fechou o diagnóstico interno, põe para dentro, levamos para a UTI. E foi assim, o primeiro caso que eu vi realmente uma criança em risco de vida. E aquilo me tocou muito. Eu me toco muito com crianças, assim, eu acho uma coisa muito blindada. Assim. E quando eu vi que ela... É Priscila o nome dessa paciente. Eu sei o nome dele, não posso falar. Eu lembro da família toda. Eu acompanhei esse caso de uma forma tão grande assim que ela saiu da UTI, foi para o leito, ela tem que reaprender a comer. Então esses dilemas todos de uma criança que vai ter que não comer muito doce e tal. E eu dormia no quarto, a mãe, a filha e eu. Eu ficava à noite, não era meu plantão, eu ficava lá para cuidar da menina. E aí ela teve alta, ficou muito bem, seguiu no ambulatório de endocrinologia, super legal. E eu estava para me formar, faltava uma semana ou duas, e me chamaram na faculdade. Eu falei, não, já encerrei, eu não estou mais, estou estudando para a prova de residência. Não, você tem que vir na faculdade. Tá bom, peguei o carro, fui no hospital, e estava a família lá dessa paciente com um bolo diet para comemorar minha formatura. Então foi um caso que me marcou de maneira especial bem demais. dentro do meu coração. Qual conselho você daria então para os jovens que estão iniciando a carreira na ortopedia, nesse ambiente tão hiper competitivo que a gente está diante? Faça com amor. É só fazer com amor. Faz com amor, constrói a carreira pensando no paciente. Sempre colocando o paciente em primeiro lugar, sempre. Sem interesse financeiro, sem interesse econômico, sem jogo de vaidade. Coloca o paciente em primeiro lugar, tenha Deus no coração que vai sair o caminho certo para a carreira. Doutor Lucas Ribeiro, obrigado pela tua presença André. aqui e bom congresso para você. Oportunidade sensacional que a gente está tendo aqui no MovaCast, recebendo essa grande figura, autoridade no assunto. E assim seguimos aqui no MovaCast, diretamente do 55º Congresso Anual de Ortopedia. Fica aqui comigo.